Então, passaremos nesse instante a fase da ordem do dia e peço ao primeiro secretário que proceda à leitura. Senhorita Presidente, temos um requerimento de inclusão extraordinária para a ordem do dia. Coloque em votação os nobres vereadores que forem contrários à inclusão do processo do Executivo número 1, 2017, que se manifeste levantando o braço. Questão de ordem, presidente. Esse último projeto que foi colocado, teve parecer das comissões ontem, e observei que o próprio parecer do jurídico, ele recomenda que esse projeto não há necessidade de ser incluso, né, em regime de urgência. É um projeto importante, eu discuti aqui com o vereador Rodrigo Salomão, que é responsável aqui pela comissão parlamentar, que trabalha com as questões dos tributos, e eu acho um projeto muito importante, inclusive para essa casa, para estar discutindo com a população, que eu acho que vai trazer muito benefício para a cidade, eu não tenho dúvidas disso, mas um projeto que merece estudo, e chega assim, de supetão para a gente. Acho que muitos vereadores aqui não tiveram acesso a essas informações. Nós vamos discutir um projeto aqui que, na minha opinião, vai ficar um pouco vago. Não quer dizer que eu seja contra, muito pelo contrário. O teor dele, eu vi que ele é muito importante para o município discutir isso com o Rodrigo. Mas ele vai ter votado em 2 sessões, né, Sim, Arildo? mas... Inclusive, eu quero justificar a inclusão como extraordinária do projeto, por conta que as comissões se reúnem na terça e a presidente tem que fechar a ordem dos projetos para entrar em discussão na sessão na segunda-feira. Então, por isso que muitas vezes a gente coloca como extraordinário, porque tem que passar pelas comissões, ela tem que ter o tempo para fazer a avaliação. E é legal também a informação que os projetos, quando eles entram nessa casa, e antes do parecer jurídico e das comissões, também os vereadores têm acesso para justamente nunca nenhum vereador falar que vai ser pego de calça curta, por conta que quando esse projeto, por exemplo, ele entrou e foi encaminhado para os vereadores dia 29 de agosto. Mas na segunda-feira não estava na ordem do dia. Não, então... Só foi dado parecer no dia seguinte. Então a gente não vai ler um projeto que não tá na ordem do dia. Mas dá para ter noção e acompanhar, a vereadora Arildo. Então, eu só estou dando esclarecimento à população para eles entenderem como que funciona um pouco esse trâmite aqui. Então, e a questão também desse projeto, ele entrou por conta disso. E como se trata? Eu tenho... O PPA vai vir até o dia 30. Então, esse projeto, ele tem que ter aprovação até o dia 30. Depois do dia 30, não vai valer para ano de 2018. Por isso que não é questão de pressa, é questão que está aí a justificativa, mas a gente acolhe a opinião. Mas foi aprovada a discussão do projeto, então na hora a gente vê o que faz, ok? Não, foi aprovado já, ninguém se manifestou, só o vereador Arildo, né? Na maioria, então, o projeto entra na pauta. Depois a gente vai discutir o momento, o que nós vamos fazer com o projeto. Então, por gentileza, a apresentação do primeiro projeto da ordem do dia. Presidente, eu gostaria de comunicar a retirada de 2 projetos, a retirada pelo próprio autor. É o projeto de lei do Legislativo número 46, institui em Jacareí o Dia Municipal do Artesão e a Semana Municipal do Artesanato. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. E o projeto de decreto legislativo número 6/2017 institui a sessão solene em comemoração ao Dia do Artesão e dá outras providências. Autoria também vereador Paulinho do Esporte. Foram retirados a pedido do autor. O primeiro projeto? Só para informar, ele foi transferido para outra data. Discussão única do projeto de lei do Executivo número 31/2017, altera a Lei número 5.806, de 3 de dezembro de 2013, que institui o Serviço de Regulação de Jacareí e dá outras providências, alterada pela Lei número 5.998, de 3 de dezembro de 2015, autoria do prefeito municipal Isaías José de Santana. Por gentileza, a apresentação do projeto, vereador. Presidente, cumprimentar a senhorita,
à mesa, os demais vereadores, este é um projeto que nós já discutimos um pouco na sessão passada, projeto de lei do Executivo número 31 de 2017, 28/8/2017, e esse projeto, muitos de nós, né, não tínhamos um conhecimento aprofundado sobre o assunto e decidimos então adiar, e esse projeto objetiva adequar a alíquota da taxa de regulação e fiscalização de serviços públicos, antes instituída pelo inciso 5 do artigo 34 da Lei nº 5.806, de 3 de dezembro de 2013, a parâmetros mais consentâneos com aqueles praticados pelas agências reguladoras no âmbito do Estado de São Paulo, que aplicam o percentual de 0,5%, 0,50%. Nas razões do encartado ofício de número 865 de 2017, do Serviço Autônomo de Abastecimento de Água e Esgoto, constata-se forte apelo, necessidade e justificativa para a pretendida alteração. É sabido que o serviço autônomo precisa cumprir metas e programas de ampliação da rede de distribuição de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto, assim como necessita de recursos financeiros para responder com imensa demanda reprimida em face do Ministério Público e Defensoria, citando bairros como Jardim Panorama, Primavera, Jardim do Marquês, Jardim Siesta, entre outros. Vale dizer ainda que, de acordo com o relatório de projeção de receitas e despesas do Serviço de Regulação de Jacareí, que se anexa ao presente projeto, este terá superávit orçamentário e financeiro de receitas, mesmo com a diminuição da alíquota da taxa. Nota-se ilustrativamente que, com a redução da alíquota de 2 para 1 no exercício de 2017 e deduzindo-se as despesas projetadas, o superávit orçamentário atinge a monta de R$ 50.958,24, com percentual de 4%. Soma-se ao superávit orçamentário outro que é o financeiro. Confira-se no balanço patrimonial do exercício passado um superávit financeiro, saldo financeiro, a monta de R$ 1.593,39, R$ 1.002,00. Valor esse que resulta da redução entre ativo e passivo circulante do exercício financeiro de 2016 e exprime um saldo positivo. Destarte, do ponto de vista do impacto e justiça fiscal da pretendida redução, o projeto recompõe parcial desnível de tratamento entre os setores que atuam na essencialidade do saneamento básico. Isso porque, ao que se vê da projeção financeira do Serviço de Regulação de Jacareí, está-se com a taxa a 2% sobre a receita corrente, privilegiando desproporcionalmente a função fiscal em detrimento da atuação executória relacionada à mesma política. Em outras palavras, do modo em que a situação arrecadatória está, um tratamento desigual se oferece entre ente fiscalizador e executor da política do saneamento básico. É preciso citar mecanismos de estímulo para que os que pagam para ser fiscalizados consigam oferecer bons serviços para a população jacariense, até mesmo para atingir os propósitos da própria ação fiscalizadora e regulatória. Por fim, em relação às pessoas que operam no regime de direito privado, prestadoras de serviço, e que estão sujeitas à mesma taxa, o redutor de 1% também lhes favorecerá, posto não ser justo distribuir tratamento diferenciado àqueles que se encontram na mesma relação jurídica base, oferecendo melhor reequilíbrio para os contratos que mantém com o poder público. Conta-se assim com um alto senso de razoabilidade das senhoras e senhores vereadores para aprovação do presente projeto. Mensagem justificativa do prefeito municipal de Jacareí, Isaías José de Santana. O projeto está em discussão. Bom dia a todos. Este projeto aqui, ele é importante para a nossa cidade,
e na sessão passada eu pedi o adiamento para que a gente pudesse discutir melhor, porque se trata de receita do Serviço de Regulação. Serviço de Regulação que foi constituído para fiscalizar as ações do SAI, fiscalizar os serviços executados pelo SAI. Ele não é um órgão da Prefeitura Municipal, ele é um órgão fiscalizador, e por isso ele precisa ter a sua autonomia financeira, orçamentária e administrativa. E além disso, ele fiscaliza também as outras empresas de caráter privado que prestam serviço na área de saneamento. E no caso aqui de Jacareí, a empresa ambiental. E eu achei importante esse adiamento porque mostra o respeito ao Poder Legislativo. Nós, durante essa semana, muitos de nós aqui, pesquisou sobre o tema, foi conhecer melhor a lei que criou o Serviço de Regulação. E isso é fundamental. Sabe por quê? Porque cada vereador aqui é eleito pelo voto do povo. Nós não somos subalternos, nós somos vereadores que devemos ter posições políticas para defender o nosso povo e fazer com que a nossa cidade seja cada dia melhor. A minha postura aqui de vereador sempre vai ser essa, de questionar. Para atravancar governos? Não, mas para que a gente possa ajudar a construir a nossa cidade. E faço isso porque a própria Constituição nos dá essa garantia, de poder ter aqui a inviolabilidade do voto, de a gente poder expressar aqui na tribuna os nossos posicionamentos. Ora, e se eu escolhi a vida pública, e se eu escolhi ser vereador, eu tenho que também estar sujeito a críticas. As críticas são extremamente importantes para qualquer pessoa que se propõe a disputar um cargo público, a exercer a função pública. Nós não podemos se irritar com a crítica. Nós precisamos fazer com que as críticas melhorem os nossos posicionamentos. E eu, em cima desse projeto aqui, nessa semana, conversei bastante também com o líder do PSDB aqui na casa, o Rodrigo Salomão, que é extremamente democrático. Nós estávamos aqui debatendo sobre o serviço de regulação e as receitas. Conversei também com o vereador Abner e chegamos a um entendimento. E ontem, ainda não convencido desse projeto, fui conversar com o ex-secretário do Meio Ambiente, a época em que essa lei foi promulgada, ou seja, estabelecendo uma alíquota de contribuição para o SAI e também para a ambiental. E eu questionei ele, falei assim, olha, escuta, quando essa lei foi promulgada, houve alguma alteração no contrato da empresa ambiental? E ele me respondeu que não. A empresa, ela realmente queria fazer um aditamento, queria fazer com que esses 2% também se refletisse no contrato, e isso não foi realizado pela prefeitura à época. E isso me deixa hoje muito confortável para vir aqui votar. Porque eu, no meu posicionamento na sessão anterior, o que eu visava era o quê? Se houvesse uma redução de encargos que estavam previstos nos contratos, eu iria brigar até o fim para que essa previsão contratual fosse diminuída também, uma vez que nós estamos diminuindo a contribuição da ambiental. Então é muito importante para as pessoas que ocupam função pública evoluir os entendimentos, e evoluir o entendimento é no debate de ideias. Ninguém constrói as melhores ideias sozinho, nós precisamos debater. E eu quero aqui registrar cada vereador e cada vereadora que votou junto para a gente adiar esse projeto e pudesse entender melhor as regras que balizam, que regulam o serviço de saneamento no nosso município. Portanto, eu acho que esse é o caminho do Poder Legislativo. Nós vivemos hoje no Brasil uma descrença na política, e muitas vezes a descrença na política está no Poder Legislativo. E a nós que fomos eleitos nessa legislatura, a que nos cabe fortalecer o Poder Legislativo. E fortalecer o Poder Legislativo significa trazer aqui para a tribuna, vereador Derbal, os grandes temas da nossa cidade. A gente não ter receio nenhum, não ter receio de ameaça nenhuma, ainda que velada, de debater os temas. E não precisam ter dúvidas que eu gosto de debater os temas, gosto de discutir para que a gente possa fazer evoluir a nossa cidade. E assim eu farei, porque as leis garantem esse direito ao vereador, ao parlamentar.
retomar a confiança da população na política se passa pela conduta de cada parlamentar. E eu tenho tido orgulho de fazer parte dessa legislatura, porque eu vejo aqui que muitos de nós debatemos os temas. Poderíamos muito bem ter votado esse projeto na sessão passada? Poderíamos, não poderíamos? A base do governo aqui tem voto suficiente para isso. Mas não votaram, porque acharam melhor a gente discutir e decantar melhor essa discussão. Então eu quero aqui elogiar a atitude do presidente, do líder do PSDB aqui na casa, o vereador Rodrigo, de que através do consenso, através do debate de ideias, construímos ontem, junto com os demais vereadores e vereadoras, uma emenda a esse projeto. Parabenizar, porque é assim que nós vamos construindo um legislativo forte, e a cidade precisa de ter um legislativo forte para continuar caminhando. Então, senhora presidente, eu quero aqui retirar a emenda que eu havia colocado, por esses dois motivos. Primeiro, porque ontem eu confirmei com o secretário à época, e de fato esses 2% não estavam no contrato. E segundo motivo, por conta desse entendimento que a gente chegou numa emenda aí capitaneada e organizada pelo vereador Rodrigo. É o que eu tenho a falar sobre esse tema, e agradecer a todos os vereadores que nesse debate respeitaram a minha posição aqui enquanto parlamentar. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Ele assinou que retirou? Não veio os dois? Bom dia a todos, cumprimento a mesa em nome da nossa presidente, senhorita Lucimar, os nobres colegas vereadores, população que nos acompanha aqui pela galeria e nos assiste pela TV Câmara através da internet e da TV. Bom, quero agradecer as palavras do vereador Luiz Flávio, mas tenho a plena convicção que o entendimento dessa situação foi um esforço conjunto de todos nós da casa. Eu lembro no nosso primeiro dia de mandato, quantos de nós não subimos aqui nessa tribuna e prometemos que acima das bandeiras partidárias estariam os interesses de Jacareí. E eu acho que todos nós estamos aprendendo. Sou médico, para mim, vim para essa legislatura, muita coisa nova para mim, e a gente tem que ter a humildade de estar sempre aprendendo. Esse novo mundo de leis, esse meio jurídico é novo para mim, aprendo muito com... A gente tem uma legislatura aqui de pessoas com profissões muito heterogêneas, que cada um, eu acho que está ensinando um pouquinho ao outro e contribuindo para que a gente melhore a qualidade do legislativo, do trabalho do legislativo na nossa cidade. Bom, para mim, eu acho que a gente chegou no entendimento, todos os vereadores, ontem, de propor uma emenda, porque a lei, na nossa opinião, é clara. Ela estabelece que tanto o SAI quanto o ambiental, eles têm que fazer essa contribuição para o serviço de regulação para cobrir os custos. O serviço de regulação, ele está tendo um superávit de mais ou menos 1 milhão por ano. Ele tem em caixa hoje mais de 2 milhões de reais. Esse dinheiro está parado lá. Hoje o serviço de regulação ele se sustenta sozinho, sem nenhuma contribuição, até 2019. É um dinheiro que ele não vai retornar ou fica parado lá, e ele não retorna ao município como uma forma de prestação de serviço. A gente não consegue usar esse dinheiro para atender às necessidades da população. Além disso, essa cobrança é ilegal, pois a cobrança deve custear, como eu disse aqui, apenas o custo do serviço de regulação. O que você ultrapassa desse custo, ele é considerado tributo. Isso não está imposto, ele não está previsto na lei. Essa lei ela só está regulamentando, fazendo aquilo lá, o que está certo e previsto na Lei 5.998, de 3/12 de 2005, uma lei promulgada pelo prefeito Hamilton Mota. Para não penalizar o serviço de regulação, nós tomamos cuidado de fazer uma emenda a esse projeto e tornar flexível o estabelecimento dessa taxa.
A taxa fica estabelecida de 0,5% a 5%, devendo ser fixada por decreto do prefeito. Assim, se os custos da regulação aumentarem, o prefeito, através de decreto, pode subir essa taxa, que hoje está em 2% e deve cair para 1%, para subir para 5%, a gente dá uma maleabilidade maior para tornar essa lei válida, fazer aquilo que está dentro da lei, que é descontar esse valor das empresas, tanto do SAI quanto do ambiental, descontar apenas o valor que é para cobrir os custos do serviço de regulação. E como também demonstrou o nosso prefeito em mensagem encaminhada a essa Câmara, os contratos do SAI no contrato do SAI da ambiental não há qualquer referência de custo dessa taxa para o SAI e para o ambiental, ou seja, ele não está embutido atualmente nos dois serviços. Portanto, é dever da Prefeitura fazer essa alteração para estar de acordo com essa lei. No caso do SAI, a gente diminuindo de 2 para 1, lógico que vai acontecer com o ambiental, mas vai dar mais fôlego para o SAI aí realizar os serviços que tanto a nossa população necessita na nossa cidade. Então, conto com a emenda foi assinada aí pela presidente, nossa presidente Lucimar, a gente ajudou a contribuir por todos os vereadores e a gente ajudou nessa construção. E quero agradecer e dizer a vocês que me sinto orgulhoso de fazer parte dessa legislatura, porque acho que a gente consegue ter uma discussão num alto nível aqui, e eu acho que quem ganha muito com isso é a cidade de Jacareí. Obrigado. O projeto continua em discussão. Senhoras e senhores, bom dia. Acho que complementando um pouco mais aqui a fala dos que me antecederam, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender o que é essa agência reguladora, que foi criada, na verdade, em 2013, fundamentada no novo processo, da Lei Federal de 2007, que estabelecia novos parâmetros para os serviços de saneamento básico. O saneamento básico ele não se trata somente de água e esgoto, e também tem a questão do manuseio dos resíduos sólidos e também de drenagens. Então, ele se tornou um pouco mais complexo. Como são serviços essenciais à população, em 2013, então, o atual governo, à época, apresentou a esta casa a criação dessa agência. Ela foi motivo de discussão, tendo em vista que haveria também uma possibilidade de não se ter uma entidade própria, ou seja, não necessariamente precisaria ter sido criada essa agência. Nós poderíamos ser, vamos dizer, filiados, se é que a gente pode usar esse termo, à agência estadual, ou a qualquer um outro órgão, dentro dos entes federados. Qual foi a nossa discussão nessa casa? À época, a gente entendia o seguinte: quando você fica submisso a uma entidade, por exemplo, que fica lá, vamos dizer, lá em São Paulo, a gente fala lá porque é um pouco mais distante, teríamos muita dificuldade, por exemplo, para executar o serviço de fiscalização. Imagina as empresas trabalhando aqui, no caso o SAI, ambiental, ou uma empresa que venha fazer um grande trabalho de drenagem, como é a questão, por exemplo, do TURI. Como que os fiscais iriam atuar? Como é que esse pessoal sai de lá? Você faz uma denúncia, quanto tempo leva para você chegar aqui e fazer esse tipo de correção? Imagina vazamentos de água, falta de esgoto, trazendo algum tipo de problema. Então, a gente sentiu que o ideal seria que nós criássemos essa agência. Então, em 2013, foi criada essa agência. Em 2015, foi feita uma alteração a pedido do próprio pessoal, porque não usava a palavra serviço de regulação de saneamento básico, e sim somente serviço de regulação de Jacareí. Então, foi a primeira alteração que nós tivemos. Naquela época, obviamente, era uma novidade, estabeleceu-se um parâmetro para que a manutenção dessas entidades pudesse ser feita aqui, através dos prestadores de serviço, no caso o SAI e a ambiental, que são as duas que operam aqui na cidade. Estipulou-se um valor de 2%, e agora a gente fica muito tranquilo, até depois das explicações, e também de verificar que o valor que é cobrado,
ele realmente ultrapassa as necessidades dessa agência. Então, não é coerente que isso se faça. Por quê? Primeiro, de certa forma, está se descumprindo a lei. Se é necessário receber somente aquilo que vai, vamos dizer, cobrir as despesas e algum investimento que seja previsto, então, acho que o valor de 2%, 2 pontos percentuais dos valores aí realmente fica muito. Então, essa redução, eu acho que ela se ajusta hoje à atualidade. E o que nós levantamos na época foi o seguinte, queríamos saber exatamente como ficaria o caso da ambiental. Porque no caso do SAI, o Rodrigo colocou muito bem, o SAI, como é uma autarquia do município, todo recurso que deixa de sair para manter essa agência, ele serve para quê? Para fazer a manutenção, para você ampliar redes, para você melhorar o serviço. É mais recurso que fica nos cofres do SAI. No caso da ambiental, como ela é da iniciativa privada, nós tínhamos uma sensação de que nós estaríamos o quê? Deixando de receber um recurso deles, ou seja, em tese, aumentando o lucro dessa empresa, e não teria nenhum benefício para a sociedade. Esse foi o nosso questionamento. No caso do SAI, como eu já disse, tem benefício diretamente para a sociedade. No caso da ambiental, não. Logicamente, dentro daquilo que nos cabe, nos compete, nós fizemos algumas propostas para o prefeito que teve, até a paciência, teve a colaboração de vir aqui conversar com a gente, que nós achamos também que no caso da ambiental, é possível sim, numa próxima negociação de contrato, tentar diminuir alguns serviços ou melhorar alguns serviços, tendo em vista que a empresa vai ter algo mais. Mas isso nós falamos enquanto defensores diretos da população. Nós sabemos que existem leis e essas leis têm que ser respeitadas. Portanto, Luiz Flávio, a sua sapiência em retirar as emendas, ela é correta. Porque senão a gente fica só fazendo bonito, como a gente diz, fazendo aqui para jogar para a torcida. E a gente entende que não é competência do vereador fazer isso, Rodrigo? Então, parabéns para você que retira as emendas, e nós deixamos a critério do prefeito, para que a sua equipe, numa próxima negociação de contrato, que não deixe de mencionar que a empresa está deixando de pagar um recurso que ela já vinha pagando, e que isso possa se transformar em algum tipo de benefício para a população de Jacareí. É isso que a gente tem aqui para deixar como mensagem. E, Rodrigo, obrigado por esse seu entendimento. Eu acho que é assim que a gente constrói realmente uma política propositiva, o fato de nós estarmos aqui em lados diferentes, somos oposição, como a gente sempre diz. Oposição não é quem é contra, oposição é quem às vezes observa alguns detalhes que a situação acaba não verificando, porque acaba fazendo parte de uma leitura de um projeto que muitas vezes a gente vai meio assim na vontade. E isso acontecia com a gente também no passado. Eu sempre dou o exemplo da história quando você escreve um texto. Muitas vezes você escreve um texto e lê o texto 10 vezes e não acha nenhum erro, mas quando você passa para alguém, a pessoa lê, às vezes ela observa alguns erros. Então, esse é o papel da oposição. E quando a gente faz essas críticas ou algum tipo de comentário, é com a intenção de construir uma política melhor para a nossa sociedade, tá certo? Então, esse vereador aqui será favorável a esse projeto. E lembrando que 2 cabeças pensam melhor que uma, Arilton? 2 cabeças pensam melhor que uma. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Cumprimento aqui a mesa, senhorita presidente, primeiro secretário, segundo, os nobres vereadores, os nobres que estão aqui na plenária nos assistindo, TV Câmara que está nos ouvindo. Eu também confesso que hoje eu fico bem mais à vontade de estar votando nesse projeto, porque a gente teve um esclarecimento muito grande. Eu confesso que na semana passada também me empalhava uma certa dúvida em relação a esse projeto, porque quando a gente se trata de algumas concessões, algumas empresas que fazem o serviço aqui, eu acho que é importante a gente analisar com carinho, analisar bem, e a gente hoje está convicto do que está votando. Eu acho que isso é que é importante, não votar no afogadilho para depois ser penalizado lá na frente. E eu já parabenizo aqui a todos,
por essa emenda que a gente construiu ela junto, em conjunto, para melhorar o serviço aqui na cidade. E eu acho que é importante, né, eu acho que o vereador Arildo explicou bem aqui o que é o serviço de regulamentação, né, eu acho que é importante porque aqui nós não estamos votando, né, em tirar dinheiro ou dar dinheiro para ambiental. Eu acho que aqui a gente está votando o que é justo, até mesmo porque no passado, quando se fez o contrato com o ambiental, esses 2% que se pagava não estava no contrato, e o que o prefeito Isaías hoje está fazendo é nada mais, nada menos do que regulamentando isso aí, colocando no papel que a gente sabe que é importante, porque a gente vai estar sabendo para onde vai estar indo o nosso dinheiro, o dinheiro do munícipe, que é muito importante, e a gente tem um carinho muito grande quando se trata do dinheiro do munícipe, e é por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado de estar votando nos projetos, porque agora nós sabemos para onde que vai o dinheiro, o que é que vai ser feito. E ambiental, a gente sabe, eu fui do Sindicato dos Condutores muitos anos aqui em Jacareí, e desde o passado, há 10, 15, 20 anos atrás, a gente, uma luta muito grande com essa empresa, que lá atrás, quando ela se instalou em Jacareí, era Mosca, depois foi Enob, e eu acompanhei uma vez aonde essa empresa, que infelizmente hoje está aqui ainda em Jacareí, que se chama Ambiental, que é o mesmo dono. É o mesmo dono, a gente acompanhou, eu estive em São Paulo, nas garagens dela, e quando se ganha a licitação, que a gente pensa que é outra empresa, por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Aqui se fala muito em quebrar os monopólios da JTU e tudo mais, nós sabemos como funciona. E quando a Enob, ela disse, entre aspas, que tinha falido, quem ganhou foi a Ambiental, e que está fazendo o mesmo serviço, e naquela época os trabalhadores levaram um prejuízo muito grande, que foram lesados no seu fundo de garantia, que foram lesados nos seus direitos trabalhistas, e a gente acompanha há muitos anos essa empresa que faz a coleta de lixo aqui em Jacareí hoje, há mais de 10 anos, ela faz com o mesmo patrimônio praticamente que tinha, com 7 caminhões fazendo a coleta de lixo, e quem sofre hoje são esses coletores que correm dia e noite atrás dos caminhões de lixo, e muitas vezes é lesado nos seus direitos trabalhistas, e é esse cuidado que a gente tem que ter com o dinheiro público, é esse cuidado que a gente tem que ter de dar um contrato, de dar uma concessão para as empresas entrar aqui e explorar o serviço por 20, 30 anos e depois a população fica passando por essa dificuldade. Então eu acho que é isso que nós temos que cobrar, um serviço de mais qualidade. Eu acho que o ser humano, a gente precisa de trabalhar, mas eu acho que a cidade inteira vê isso, nós estamos vendo isso. Eu acho que nós temos que começar a discutir aqui o trabalho desses coletores e aqui em Jacareí, que correm incansavelmente, dia e noite, atrás de um caminhão. Muitos estão lesionados, muitos estão aí sem ter condições de trabalhar, e muitos são demitidos por justa causa, porque não consegue trabalhar, porque está doente, e nós sabemos como que é a situação desses trabalhadores. Então, eu acho que é nesse sentido que cabe ao Legislativo, ao Poder Público, de estar fiscalizando esses contratos com mais cuidado, de não dar uma concessão para a empresa explorar 20, 30 anos, e depois quem paga a conta é a população e aos trabalhadores. Então, eu fico muito contente, muita vontade de estar votando aqui hoje nesse projeto, porque eu sei que é o prefeito que vai, através dos projetos, dizer o quanto o serviço de regulamentação precisa para estar fiscalizando essas empresas, a autarquia, e aí é muito importante esse serviço aqui na cidade de Jacareí, como o vereador Arildo disse, porque nós poderíamos estar num convênio de uma empresa do Estado, mas eu acho que é um salto de qualidade de ter aqui uma fiscalizadora das autarquias aqui em Jacareí, para fiscalizar não só a ambiental, mas também o SAI, que é da prefeitura, mas que a gente também tenha esse poder de fiscalização, porque fazendo essa fiscalização é bom para o munícipe, é bom para a população, e eu tenho certeza que todos ganham, e é nesse sentido que eu também já declaro aqui favorável a esse projeto, a essa emenda, para deixar a critério do prefeito de estar colocando. Então, eu acho que é muito importante, é um salto de qualidade muito grande, viu, Arildo? Tanto em você, como o vereador Flavinho, de ter reconhecido esse projeto importantíssimo para a cidade de Jacareí. Eu acho que aqui, nós trabalhando em conjunto, e a gente sempre
sempre diz aqui, não vemos partido, o que a gente está vendo aqui são pessoas que estão interessadas em mudar a situação do nosso país, da nossa cidade, e é nesse sentido que a importância da Câmara Municipal estar unida, trabalhando junto, para aprovar os projetos que é bom para a população. O projeto continua em discussão. Senhorita presidente, senhoras e senhores vereadores, telespectador que nos assiste através da TV Câmara, os assessores presentes, pessoal da galeria, nosso bom dia a todos. Eu queria falar um pouquinho também sobre esse projeto e dizer aos nobres vereadores que, em primeiro momento, surgiu aquela dúvida mesmo, né? Mas eu confesso que eu entendi desde o início o projeto e a razão dele estar aqui hoje para a gente votar. Mas é muito importante a discussão que vários fizeram aqui, inclusive o vereador Luiz Flávio, da importância da gente discutir isso juntos, né? Que juntos a gente, como disse a vereadora Lucimar, duas cabeças juntos, né? Pensa melhor que uma, isso? Foi isso que foi comentado, né? Verdade, concordo plenamente com isso também. Mas quando se falou aqui, né, e aí a dúvida surgiu lá no começo, que deixando de cobrar 2% da ambiental, por exemplo, seria um dinheiro que vai sobrar para eles, né? Pelo outro lado, a gente entende que não é bem assim, né? A cobrança de 2% ela não estaria sendo legal, porque como é que eu vou cobrar? A lei diz que você tem que cobrar o que você vai repassar, o que a empresa reguladora consome, né? A empresa reguladora hoje não está consumindo nem 0,5%. Então, como é que eu vou cobrar 2%, sendo que eu vou repassar só 0,5%? Porque a despesa está sendo só de meio. E a lei diz, você tem que cobrar o que você repassa, né? Então, nada mais justo da gente votar esse projeto favorável, sim, né? E deixar a critério do prefeito, através de decretos, que ele decida, por exemplo, né? Se a empresa vai consumir só meio, então que seja meio. Se vai consumir 1, 2 ou 3 no futuro, que seja cobrado a importância, né, que for gasta. Então, nada mais justo do que isso. Então, fico muito à vontade também para votar favorável nesse projeto, né? E cabe a nós e ao prefeito, né? Assim como a gente, no primeiro dia nosso aqui de posse, a gente jurou respeitar as leis, né, vereador? Então, eu acho que é isso que a gente está fazendo, né? Respeitando as leis, respeitar as leis. E isso também cabe ao executivo. Eu acho que é isso que ele está fazendo, né? Eu não posso cobrar mais, porque eu não vou repassar todo. E como disse bem o vereador Rodrigo Solomão, né? Esse dinheiro ele fica lá, ele fica retido ali e o poder público não pode gastar ele, né, Rodrigo? Não pode, porque ele foi cobrado dessas empresas, mas ele tem que ser passado para a regulação, né? Como a regulação não tem toda essa demanda, então aquele dinheiro fica retido, o poder público não pode usar, né? Então, fazendo isso, claro, e a gente, como vereador da cidade, né, representante do povo, cabe a nós fiscalizar o trabalho da ambiental, né? E no dia a dia a gente pode até perceber uma melhora no seu desenvolvimento das prestações dos seus serviços, né? Então fica aí a minha contribuição. Muito obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos que estão na galeria, o pessoal que está assistindo em casa nesse momento também. A gente aqui, hoje, eu me entendo, com 3 mandatos que eu tenho na Câmara, e tive em 92 a 96, que nós estamos chegando a um ponto de discutir a democracia na cidade de Jacareí. Por quê? Flavinho pediu o adiamento do projeto. Nós tivemos na sala da presidente, o Isaías Santana, que é o prefeito, esteve aqui, explicou o projeto, todos os vereadores estavam, ele esteve aqui ontem às 5 horas da tarde, não estava todos os vereadores, mas tiveram a maior parte dos vereadores, explicou também o projeto, como que tinha que ser
votado esse projeto. Tiramos as dúvidas, junto com o prefeito, que coisa que nunca aconteceu nessa casa aqui na Câmara Municipal. Quando o prefeito tinha alguns projetos, o Fernando da Horta, que está aí, que é no passado, o Arildo e o Paulinho, que está aqui também, e eu. Ele mandava o jurídico vir aqui. Olha o que esse prefeito fez, aí Santana. Não, eu vou lá. Não tem jurídico. Quem manda na cidade, a maior autoridade da cidade, é o prefeito. Ele veio e explicou a situação desse projeto para ser votado. E aí, como que eu digo para vocês? Nós temos um prefeito hoje, que nós estamos aqui, mas ele está assistindo a TV Câmara, tenho certeza disso. Por quê? Porque ele está interessado que a cidade de Jacareí, ela seja a melhor cidade do Vale do Paraíba. Um homem que hoje é um prefeito da cidade, que ele trabalhou na maior prefeitura do estado de São Paulo. Você acha que ele vai fazer as coisas erradas? Não tem lógica de fazer as coisas erradas numa cidade de Jacareí. E está de parabéns aí, Santana. O prefeito de vir aqui explicar para os vereadores. Se não entra em consenso de nós votar, nós não ia votar. Mas não tem erro o projeto. Porque Isaías não vai se sujar, por exemplo, colocando um projeto aqui, errado nessa Câmara Municipal, e não explicar, para acabar com a carreira dele no estado de São Paulo. Não tem lógica isso aí. Por isso, olha, se diz assim, maldito homem que confia em outro. Mas nós temos que confiar em homem. Porque senão eu não ia confiar no meu pai. Meu pai que me fez, meu pai já faleceu, mas meu pai me fez, confia em homem. Mas a gente tem que confiar em homem, assim, olhando de olhos a olho, e dizendo assim, para ter confiança e chegar a dizer o que vai acontecer na realidade. Quando o Fravinho, um advogado, que estudou para advogado, eu não sou advogado, sou eletricista e vereador, mas estudou para advogado, quando pediu o adiamento do projeto, eu entendi que o Fravinho estava certo. Porque nós entramos em consenso. E tem certeza, Fravinho, você está completamente cheio de razão, o prefeito está completamente cheio de razão, e todos os vereadores que participou daquelas reuniões estavam completamente cheios de razão também. Chegamos num consenso que nós não estamos passando a população para trás. E na gestão passada, podia lotar de gente nessa sessão de Câmara, que não vinha nem prefeito e nem jurídico para explicar da prefeitura, e o projeto passava batido, prejudicando a população da cidade de Jacareí. Eu, vereador Valmir, com 4 mandatos que eu tenho nessa Câmara Municipal, eu não estou aqui para passar os moradores para trás. Eu estou aqui para ajudar essa comunidade de Jacareí. E também tenho certeza, os vereadores não vão se sujar de votar num projeto errado para a nossa comunidade. Chega de sofrer cidade de Jacareí. Chega de sofrer a população. Porque eles pagam nosso salário e nós temos que votar para eles com dignidade. E eu, vereador Valmir, estou aqui para votar com dignidade. E o Arildo Batista e o Fravinho, Partido dos Trabalhadores, entraram em consenso também, que nós vamos votar favorável. Então, meu voto é favorável a esse projeto. Obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Presidente, eu quero aqui contribuir com esse projeto também. Nossa. E fazer aqui uma fala do governo passado, tá? Que todos sabem que eu, enquanto vereador nessa casa, eu sempre fui aquele que foi para cima da ambiental, vamos imaginar assim, tá? Porque a gente sabe que a ambiental, ela presta os serviços no município, serviços importantes para a população,
que é a varreção de rua, tá? Que nós sabemos hoje que existem muitos bairros na cidade que ainda falta varreção de rua, tá? Que presta o serviço na cidade, né? De coleta de lixo, tá? Enfim, então perceba o seguinte, que inúmeras vezes eu denunciei aqui ações da Ambiental que não condiziam com aquilo que o munícipe espera por condição do pagamento de impostos, enfim, a cidade paga muito imposto e quer um retorno. Tá? Então, o que nós estamos votando aqui? A princípio, quando esse projeto veio para casa, ele deixou nós, vereadores, eu digo eu, não sei, mas eu acredito que os outros também, e foi a causa do vereador Luiz Flávio pedir que a gente pudesse estar analisando novamente esse projeto, e a fala do vereador Valmir do Parque Meia Lua, que eu também faço coro com a fala dele, que hoje, por exemplo, o prefeito, ele senta, debate, conversa com os vereadores, tá? Isso é muito bom, tá? Mas a gente tem que apontar algumas coisas aqui dentro desse projeto. Por quê? Perceba o seguinte, que hoje a regra do jogo, tá? Eu digo regra do jogo porque a lei diz que a Ambiental e o SAI tem que repassar para o serviço de regulação do município 2%, tá? 2%. E nós estamos aqui debatendo o quê? Porque o prefeito, ele diz o quê? Que a Ambiental, hoje, nos dias de hoje, ela teria que passar só 1%. Por quê? Porque está sobrando dinheiro nos caixas do Serviço de Regulação de Jacareí. E o SAI também passando 1%, que hoje passa 2%. Bom, esse é um ponto, tá? Que ele alega que esse excedente de dinheiro não tem aonde investir, porque tem que ser investido dentro do setor de regulação do município, mas o setor de regulação não fomenta isso, quer dizer, está sobrando e está ficando lá nos caixas do setor de regulação. Então, ele quer abaixar para 1%. Agora, nós não podemos tomar essa iniciativa, isso tem que vir do lado de lá. Tá? Até porque nós aqui, vereadores, quando a gente vai colocar um projeto de lei, quando vai trazer algum custo, algum ônus para a prefeitura, a gente não consegue aprovar o projeto aqui. Então, dentro dessa linha, eu quero aqui parabenizar o vereador Rodrigo Salomão, a respeito do quê? A respeito da emenda também que ele fez. Porque, então a gente faz o quê? Então a gente libera para o prefeito, ele vai definir. É isso, Rodrigo? Fernando, só complementando, a emenda foi uma emenda coletiva. Sim, perdão, exatamente. Também quero deixar isso bem claro seu, aqui. Tá. Então, o que acontece? Deixa livre para que ele possa, né, ver qual a porcentagem que vai ser ajustado com a Ambiental e com o SAI. Isso vai ser de 0% a 5%, é isso? De 0,5% a 5%, tá? Então, fica aqui o quê? Fica a minha contribuição para que a população possa entender, tá? Que nós devemos também fazer uma frente maior com a Ambiental para que a Ambiental traga mais benefício para nós. Porque, queira ou não, a Ambiental ela visa lucro. Tá? A Ambiental visa lucro porque é uma empresa privada. O SAI, por sua vez, não visa lucro. Né? O SAI é uma autarquia que atende aqui o serviço do município, enfim. Então, se a Ambiental visa lucro, tá? Essa é a questão que nós temos que pensar aqui. Se nós fôssemos aumentar de 2% para 3%, por exemplo, eles iam ter que fazer o quê? Eles iam ter que fazer um remanejamento dentro do seu contrato, né? Para aumentar o valor do serviço prestado para o município. Agora, como está abaixando, está reduzindo a cobrança da Ambiental, tudo bem que está na lei, mas está reduzindo, quer dizer, qual a contrapartida com relação a isso, né, vereador? Então... Só um minutinho, se me permite uma parte, só para ficar bem claro para a população, é que essa lei, ela existe
essa contribuição existe para fazer esse aporte financeiro aos custos do serviço de regulação. Quando você está fazendo um aporte maior do que o custo, ela pode questionar dizendo que é imposto, tributo, acaba virando um tipo de imposto. Então, na lei, é só para aportar a real necessidade dos custos do serviço de regulação. E o serviço de regulação ele está tendo um superávit, teve um superávit de 1 milhão por ano. Então, por isso, a gente se vê obrigado a adequar para estar dentro da lei. Está dentro da lei, mas nessa linha que o senhor está falando, né, eu acho que todos os vereadores aqui concordam a respeito do que a ambiental está economizando, né? Ou seja, ela teria que repassar um dinheiro e agora ela está economizando 1%. Então, vai sobrar dinheiro vamos dizer assim, nos lucros da ambiental. Então, eu defendo o quê? Que deveria de também ter uma frente com os gestores da ambiental, para que eles pudessem entender isso e pudessem também fomentar melhor atendimento para o munícipe. Por exemplo, vamos imaginar, dentro desse valor que a ambiental irá economizar, tá? Ela poderia fazer com mais frequência, um exemplo só, a varreção do bairro Cidade de Salvador, né? Então fica aqui a minha contribuição, mas eu quero aqui já encaminhar o meu voto favorável a esse projeto também, que eu acredito que vai dar tudo certo. O projeto continua em discussão. Vou fazer um breve comentário daqui mesmo, sobre essa lei, porque a gente deu para entender duas importantes vertentes. Porque enquanto a gente sabe da organização do Poder Executivo, a gente entende, entre certas partes, que a Secretaria de Meio Ambiente já fazia um serviço de fiscalização, porque é ela que acompanha e solicita a prestação de serviço, tanto da ambiental, né? E o SAI também tem as secretarias que acompanham isso. Mas, assim, eu fico muito feliz de saber que um dos problemas do setor público, nós sabemos muito bem, é a falta de fiscalização. A falta de fiscalização dentro do setor público, a gente vem percebendo como está sendo fácil desviar dinheiro público de todas as maneiras. Está ficando fácil trabalhar com dinheiro público, visto isso o processo da Fundação Prolar, de contratação de limpeza de terreno, como que foi fácil ganhar dinheiro do setor público por conta de não ter fiscalização. E eu fico feliz com essa lei 5.806 de 2013, o Arildo até comentou, da criação do serviço de regulação, porque a gente vê que na lei ela tem princípios e finalidades de serviço de regulação de Jacareí, mas tem 13 itens de responsabilidade direta desse serviço. Então, é ele que vai acompanhar esse serviço, conforme aqui fala no capítulo 2, no inciso 3, ele fala abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública, manejo dos resíduos sólidos urbanos, drenagem, manejo de águas pluviais urbanas, realizado de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente. Então, é importante esse papel desse serviço de regulação de Jacareí. E eu entendo que, quando foi criado esse serviço, já tinha sido elaborado o contrato com a ambiental. E nesse contrato de concessão de prestação de serviço, que é de 30 anos, não estava incluído esse 2% para o serviço de regulação. Mas aqui eu fico consciente desse projeto do prefeito, e também eu tive a curiosidade de olhar as responsabilidades da empresa. Aqui eu peguei aqui alguns termos aditivos e vi que ela está dentro e cumprindo as regras, principalmente do PRL, né, que é a participação no lucro aos funcionários. Então, ela vem cobrindo isso. E eu fico também mais tranquila por conta que a gente sabe o quanto precisa ser vistoriado
esse serviço. Mesmo a gente tendo uma usina que é serviço da ambiental, como a coleta de lixo que foi colocada aqui também, nós estamos vendo a qualidade do serviço prestado. O nosso aterro sanitário é nota 10. Então, a gente vê a seriedade da execução do serviço. Mas é salutar e de suma importância que todos os contratos da rede pública ela tenham fiscalização. Porque daí a gente tem certeza do que está sendo feito, mesmo nós, vereadores, nós sendo oficialmente a autoridade de fiscalizar e representar o povo, a gente não tem esse poder dentro do executivo. Né? Então, a gente fica vendo que a importância desse setor, desse serviço de regulação de saneamento de Jacareí. Então, é muito importante. Também a gente tem visto também a prestação de serviço do SAI, e já deu para acompanhar nesses primeiros meses a seriedade com quem se está governando a cidade de Jacareí. A gente está vendo um SAI mais presente, uns trabalhos mais com eficiência, e também essas redes privadas também tem alguém que vai cuidar disso. Então, assim, eu fico tranquila em acompanhar um projeto desse, e eu acho que quando é possível discutir, eu acho que a verdadeira política ela se fortalece no diálogo, né? E lógico que aqui nós temos a situação e a oposição, mas nós temos aqui a nossa consciência de que nós estamos aqui para olhar o que é melhor para o cidadão e para a cidade. Então, a gente está bem aqui consciente do nosso papel enquanto vereadora, né? Então, eu acho que é só lutar, sempre parar para discutir quantas vezes for preciso o projeto. E o projeto continua em discussão. Não havendo manifestação dos nobres pares, então vamos passar para a votação na forma nominal. Senhor presidente, esse projeto tem uma emenda. Desculpa, né? Tem emendas. Emenda número 2. No projeto de lei em epígrafe, o inciso 5 do artigo 34 da Lei número 5.806 de 2013, constante do artigo 1º, passa a ter a seguinte redação: taxa de regulação e fiscalização de serviços públicos delegados de, no mínimo, 0,5% e, no máximo, 5% da receita bruta dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico, excluídas as receitas vinculadas de qualquer natureza a ser fixada mediante decreto. Câmara Municipal de Jacareí, 12 de setembro de 2017. Essa emenda foi apresentada por todos os vereadores. Emenda 02 em votação. Os que forem contrários, que se manifeste, levantando o braço. Emenda 02 aprovada. E lembrando que a emenda 01, ela foi retirada. Não tem mais emenda. Não havendo mais emenda, então vamos para a votação do projeto na forma nominal. Como vota o vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só justificando o meu voto, senhorita presidente, eu acho que é importante ressaltar e que não pare dúvida nos munícipes de achar que nós estamos votando aqui, que vai ficar dinheiro a mais nos cofres da ambiental. Eu acho que é importante frisar muito bem isso. Eu acho que nós estamos legalizando aquilo que não era legalizado. 2013 foi feito o serviço de regulamentação e não era legalizado, era cobrado 2%, nós não sabíamos de que forma que era cobrado, como que era isso, e hoje eu acho que é importante porque estamos legalizando isso e nós vamos saber e conseguir fiscalizar. Então, eu acho que isso que é importante, né, da população, as pessoas saber que essa é a realidade que existe hoje. Queria dar aqui um exemplo. Se o SAI hoje
ele cobrar na casa de um contribuinte R$100 todo mês. Um dia o SAI descobre que está cobrando errado, está cobrando a mais. E diz o seguinte: vou cobrar 80. Não cabe o SAI a dizer de que forma que esse contribuinte vai usar os R$20 a mais. Certo? E não é regulamentado. Então, hoje nós estamos regularizando isso e nós vamos ter aí toda a liberdade de fiscalizar e saber o que está sendo feito com o dinheiro do município. Por isso, sou favorável. Como vota, vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota, a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota, vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Projeto de Lei do Executivo número 31, de 28 de agosto de 2017. Altera a Lei 5.806, de 3 de dezembro de 2013, que instituiu o Serviço de Regulação de Jacareí e dá outras providências. E alterada pela Lei número 5.998, de 3 de dezembro de 2015. Autor, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto.